provavelmente você tem aí, então, um mapa consolidado dos 11 candidatos que acolheram vagas no Legislativo de Piraju. Pode nos informar? Uma boa noite, seja bem-vindo aqui novamente, Chico. Muito boa noite, Jerônimo, um prazer conversar com você novamente, com a audiência, essa audiência qualificada da Piratininga de Piraju, Piraju com 100% das urnas apuradas, Carlos Alberto Camargo Lima, o Carlinhos Pneus, reeleito para o cargo de prefeito, ou seja, vai passar a faixa para ele mesmo, né, dia 1º de janeiro do ano que vem, e os vereadores eleitos em Piraju, pouca mudança, né? Pouca renovação no quadro do Legislativo pirajuense. Do Podemos, a vereadora Janaína Reato Rueda, reeleita com 540 votos. O Republicanos fez 2 vagas na Estância Turística de Piraju, com o Marilvio da Ambulância, 349 votos, e o Reginaldo Piruá, 335. O MDB ficou com 2 vagas, o Brandini do Gás, 502 votos, e o bombeiro Sargento Siqueira com 461 votos. O PSB também 2 vagas para a próxima legislatura, Fernanda Carrara, 884 votos, a segunda mais votada, e Clóvis Braz Júnior, ambos do PSB, né? Então, com 2 vagas na próxima legislatura, e ainda o Cidadania, PSDB Cidadania, com o Érico José Tavares, o mais votado para vereador nas eleições municipais de Piraju, com a Nana Albanese, com 378 votos. Também para a próxima legislatura, 2 vagas do PL, Leia Jacob, 461 votos, e o Marcão da Ambulância, 311 votos. Nós tivemos 14.670 votos válidos para vereador na Estância Turística de Piraju, sendo 779 votos nulos, 1.015 votos em branco, 648 votos de legenda e uma abstenção de 5.745 pessoas, beirou os 26% a abstenção nas eleições municipais da Estância Turística de Piraju, que reelegeu Carlos Pneus prefeito e trouxe então esse quadro de vereadores para a próxima legislatura: Leia Jacob, Marcão da Ambulância, Janaína Rueda, Marilvio da Ambulância, o Reginaldo Piruá, o Brandini do Gás, o bombeiro Siqueira, a Fernanda Carrara, o Clóvis Braz Júnior, o Érico José Tavares e a Nana Albanese. Jerônimo, esse é o quadro da Estância Turística de Piraju. Marcão voltou, então, Marcão da Ambulância voltou, já tinha experiência no Legislativo, 2 legislaturas, e essa vai ser a terceira dele, então. É a terceira dele, lembrando que além dele, né, que é questão da ambulância, também o Marilvio da Ambulância, né? Alguns grupos de Piraju até dizem que dia de sessão ou contratam mais motoristas ou ninguém vai poder ficar doente, né? Com 2 motoristas ocupando a vaga aí na Câmara Municipal. Desejar sucesso para o Marilvio, que vai para um primeiro mandato, Marcão retornando depois de muito tempo, assim como o Brandini do Gás, e como novidades, né? O Marilvio, o bombeiro Siqueira, a Nana Albanese, esses conquistando a vaga então para a próxima legislatura. Os demais aí, todos já bastante conhecidos no cenário político pirajuense, já de alguns mandatos, e vários inclusive atuando na atual legislatura e sendo reeleitos para o próximo mandato. E vale o destaque, né, Jerônimo, também aproveitar, nós tivemos uma situação aí na Estância Turística de Piraju, o vereador mais votado nas últimas eleições, que acabou sendo, depois de uma operação do GAECO sendo preso, ele teve menos de 100 votos nesta, né, mostrando que refletiu e muito esta ação policial aí na Estância Turística de Piraju. A pessoa continua presa, aguardando as decisões judiciais, né, ainda não foi condenada, mas em termos políticos mostrou que essa operação não foi bem recebida pelo eleitorado daquele que foi o mais bem votado nas últimas eleições e teve pouquíssimos votos nessas eleições de 2024. Por outro lado, aquele que foi bem votado na anterior, você estava se referindo à de 2020, né? Isso. Aquele que foi o vereador mais votado em 2018
volta agora, mas na cadeira do Executivo como vice-prefeito. Já que fez chapa com o Carlinhos Pneus, né, que foi eleito para o Executivo, Chico. Exatamente, né? Uma figura jovem da política pirajuense, que está aí com o Carlinhos Pneus, né? E que fizeram essa dobradinha visando justamente o Carlinhos Pneus, empresário bastante conhecido, enquanto que o Leonardo vem ali, engloba muito o pessoal do Nosso Teto, né? Um bairro, um dos mais populosos, junto com o distrito Tibiriçá. Aliás, os candidatos utilizaram essa estratégia, né, Jerônimo? Porque enquanto o Carlinhos Pneus pegou o Leonardo Tonon, conhecido lá do Nosso Teto, um dos bairros mais populosos, o Fabiano tentou com o Zé Carlos, que é figura muito conhecida no distrito Tibiriçá e arredores, né? Não teve essa questão do apelo dos bairros mais populosos nas candidaturas, mas nessa o atual prefeito Carlinhos Pneus conseguiu aí se sobressair, venceu essas eleições e vai ter como vice Leonardo Tonon a partir de 1º de janeiro de 2025. Então, uma figura jovem, né? Uma revelação, podemos dizer, da política pirajuense, muito bem votado nas eleições de 2016 e que agora consegue aí também chegar a vice-prefeito na chapa de Carlinhos Pneus, que é do PL que fez 2 vagas, né? A Leia Jacob e o Marcão da Ambulância, do mesmo partido do prefeito eleito. Muito bem. Informação chegando aqui de uma ouvinte que nos confirma que em Bernardino de Campos, Chico Correia, o Wilson foi reeleito. Portanto, isso. O prefeito que estava sentado na cadeira do Executivo lá permanece mais 4 anos fazendo um trabalho, quer dizer, a população bernardinense ratificou a pessoa do prefeito Wilson para mais 4 anos. Quando o prefeito se candidata à reeleição, ele bota à prova a gestão que ele está fazendo, né? No caso da reeleição, é um carimbo de reconhecimento da população para o trabalho que está acontecendo. O Wilson Garcia, que é do PSD, que foi reeleito em Bernardino de Campos. Em Ipaussu também deu PSD, Jerônimo. Ganhou o Luizão. Em Ipaussu, figura também bastante conhecida do cenário político ipaussuense. Em Itaguaí também deu PSD. O Edinho Fundão. Aliás, daqui a pouco eu vou falar que o PSD conquistou quase 1/3 das prefeituras do estado de São Paulo, hein? O Edinho Fundão do PSD cresceu demais o PSD nessas eleições, um partido que se considera hoje de centro, né? O Edinho foi eleito na cidade de Itaguaí e tivemos em Canitar a vitória do PP com Joel Rodrigues. Ainda tivemos também em Águas de Santa Bárbara, aqui um caso curioso, porque o Sargento William, ele venceu, ele teve 1.680 votos, porém a candidatura dele está sob júdice. Então vai ter que aguardar a decisão judicial. Caso ele não possa ser empossado, aí entra a segunda colocada, que foi a Rose Dias, do PSD, com 1.443 votos. Então não há declaração de vencedor oficialmente em Águas de Santa Bárbara, pois a questão do Sargento William ainda está sob júdice. Em Itaí venceu o PP com Zé Ramiro. Em Iaras venceu o Patrick Danina, que é do PSD. Em Arandu deu Republicanos com Flávio Galego. E em Avaré, que disputa, hein? 108 votos apenas de diferença, num dos maiores colégios eleitorais aí do Sudoeste Paulista, e vitória do Roberto Araújo, que venceu 108 votos de diferença. Impressionante, né, Jerônimo? Muito apertado a votação na cidade. Acirradíssima disputa, com sucessivas alternâncias de primeiro lugar para confirmar ao final, né, com 99,3% de urnas apuradas, o Roberto Araújo. E venceu assim, apertadíssimo. Em Taquarituba foi mais tranquilo. O Éder Miano teve 58% dos votos, ele que é do PP. Uma das votações que deve ter muita repercussão no estado de São Paulo deve ser a de Lins. Eram 2 candidatos, mas o doutor João Pandolfi, do PSD, ele teve 96,97% em termos percentuais, reeleito, né? Em termos percentuais, uma aprovação gigante
de quase 100%, o candidato concorrente apenas 3,07% dos votos. Em Santa Cruz também... Confesso que não tenho conhecimento na minha vida de eleitor de um candidato que tenha tido essa expressividade de votação. Ainda mais tendo concorrente, né? Porque quando é candidato único e foram 216 cidades brasileiras, como computam só os votos válidos, então esse candidato sempre ganha com 100%, né? Mas quando é candidatura única, agora concorrendo com 96,97%, é algo realmente impressionante em termos percentuais, é algo a ser olhado com carinho, que aconteceu na cidade de Lins. O candidato Pandolfi, que é do PSD. Em Santa Cruz do Rio Pardo, assim como em Avaré, um colégio eleitoral também bastante grande, o doutor Otacílio, também muitas voltas, reviravoltas, voto a voto, urna a urna, mas o doutor Otacílio venceu com uma diferença de pouco mais de 100 votos. Em Cerqueira César, deu Diego Cinto, do MDB, quase 87% dos votos, votação expressiva também. Em Fartura, o Marcão do Aras, do PSD, foi quem levou a eleição. Em Timburi, o Solidariedade com o jornalista Cristiano Amorim. E em Sarutaiá, o Republicanos com o João da Tapera. Em Tejupá, deu o PSDB com o Valtinho Boranelli. Em Manduri, o Podemos com o Paulo Roberto. Em Óleo, o PSD com o Jordão. Relembrando que em Piraju deu PL com Carlinhos Pneus. E a gente tem um panorama do estado assim que você quiser. Ou se quiser saber de mais algum município, Jerônimo, a gente traz aqui também. Sim, por favor. Seria interessante que nós passássemos por Ourinhos, Marília. Eu tenho informação também de Duartina, que é o entorno de Bauru. Elegeu uma mulher, Suzy Simão. Ela foi guindada, então, à cadeira do Executivo para os próximos 4 anos, na cidade do entorno de Bauru. Seria importante que nós dessemos os resultados de Ourinhos, Marília, Assis também, são 3 cidades importantes aqui da região, Chico. Sim, lembrando que Bauru também ganhou uma mulher, né? A Suelen Rossim, com 53,73% dos votos, nem segundo turno, nem nada, né? 94 mil votos, ela volta, né? A Suelen Rosim, que é jornalista também do PSD, fatura então na cidade de Bauru. Vamos para a cidade de Ourinhos então, para saber também, agora 8 horas e 45 minutos. Ourinhos, que também teve uma disputa bastante acirrada, também a apuração agora já encerrada, e Guilherme Gonçalves venceu com um pouco mais de 4 mil votos de diferença. Guilherme Gonçalves, que é do Podemos, venceu Caio Lima, do PSD. Então, Guilherme Gonçalves assume, em 1º de janeiro de 2025, a prefeitura do município de Ourinhos. Duartina você já trouxe, Bauru, vamos então para a cidade de Marília, né? Marília também um polo importante, uma cidade que tem universidades, que tem questões de saúde, e venceu um político tradicionalíssimo, Jerônimo, Vinícius Camarinha, com 54,73% dos votos. Vinícius Camarinha, do PSDB, com o Ricardinho Mustafa, do PL, ficando na 2ª colocação. Portanto, o resultado também da cidade de Marília. Então, mais alguma cidade? Pulei alguma aqui, Jerônimo? Assis. Assis, vamos lá. Cidade de Assis também, né? Também polo importante aí da nossa região. Assis, uma população... ganhou a candidata mulher também do PL, Thelma Espera. Ela teve 40% dos votos, mas muito acirrado a votação, tem muitos eleitores, porque a 2ª colocada, a Cristiane Silvério, do Republicanos, ficou 1.000 votos atrás. Para uma cidade do tamanho de Assis, foi assim, foi apertado a votação, mas a Thelma Espera venceu e vai assumir a prefeitura de Assis, então, a partir de 1º de janeiro de 2025. Jerônimo? Sorocaba, do estado de São Paulo. Vamos lá, Sorocaba é um dos lugares que há possibilidade de segundo turno, né? Um dos maiores municípios
do interior, em um dos municípios maiores do Brasil, mas o favorito confirmou o favoritismo. Rodrigo Manga, já prefeito, 73,75% dos votos, uma votação bastante expressiva também. O segundo colocado teve 48 mil votos. Então, o campeão de votos aí, o Rodrigo Manga, mais de 260 mil votos. Um prefeito que se popularizou não só por aquilo que conseguiu fazer, pois senão não teria essa expressividade dos votos, mas pelos vídeos nas redes sociais. É um verdadeiro digital influencer, o Rodrigo Manga, do Republicanos. Hoje ele faz vídeos assim que viralizam, não apenas no campo político, mostrando que esse fenômeno das redes sociais é importante nos dias de hoje, né, Jerônimo? Então a gente percebe algumas alterações nos quadros das campanhas, e a boa utilização das redes sociais é uma das ferramentas que esses políticos têm aproveitado. O Rodrigo Manga de Sorocaba é um bom exemplo disso, e um nome que com 263 mil votos surge muito forte, né, para disputar um cargo na Assembleia Legislativa do Estado na próxima campanha, ou quem sabe até um cargo aí de deputado federal. Pode fazer dobradinha com o Marçal, Pablo Marçal. Que também entende muito de redes sociais. Também entende bastante, né? O Rodrigo Manga, que é do Republicanos, sempre é importante destacar. Você falou do Pablo Marçal, né? Vamos dar uma passada pela maior cidade da América Latina, 99,06% das sessões já totalizadas. Ricardo Nunes, 29,49%, 1.785.596 votos, está indo para o segundo turno contra Guilherme Boulos, do PSOL, com 1.758.440 votos. O Pablo Marçal, que chegou a estar bem próximo ali de Ricardo Nunes, quase assumir a dianteira, caiu para a terceira colocação, está pouco mais de 50 mil votos atrás aí de Guilherme Boulos. Atualmente Pablo Marçal com 28,14% dos votos, pouco mais de 1.703.000 votos. Por enquanto, o segundo turno na capital paulista entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Jerônimo. Pois não. Ficamos também de passar aos nossos ouvintes o fechamento da votação da capital paranaense, da cidade de Curitiba. Vamos lá. Curitiba, que também vai ter o segundo turno, né? E para o pessoal aqui, inclusive, havia expectativa contra quem Eduardo Pimentel iria para o segundo turno, isso já definido, porque nós temos já, neste momento, apurados na capital Curitiba, a capital de todos os paranaenses, 100% das urnas, e nós teremos Eduardo Pimentel, do PSD, indo para o segundo turno disputar contra Cristina Graemel. Cristina Graemel, jornalista, Gazeta do Povo, Revista Oeste, 313.347 votos para Eduardo Pimentel, do PSD, Cristina Graemel, do PMB, com 291.523 votos. Chamou a atenção em Curitiba políticos já antigos, como Luciano Dutti, 181 mil votos, terminou em terceiro. Ney Leprevost, pouco mais de 60 mil votos, terminou na quarta colocação. E lá na segunda página, só 17 mil votos, Roberto Requião, que atualmente está aí no Mobiliza. Para se ter uma ideia, o vereador mais votado para a capital Curitiba, o Jasson Goulart, que é um jornalista bastante renomado, passagens pela RPC também, aqui a afiliada da Globo no Paraná, teve 21.684 votos, teve 4 mil votos a mais para vereador do que Requião teve para a prefeitura de Curitiba. Muito bem. Bom, você acenou com a possibilidade de que nós façamos uma análise a respeito do crescimento bastante significativo no estado de São Paulo, do PSB. Isso tem uma razão, a articulação foi melhor do que de outros partidos, porque os partidos que normalmente dominavam, principalmente o PSDB, parece que não figura entre, pelo menos nessas cidades aqui, que nós acabamos de analisar, nenhum é PSDB, Chico.
E essa é uma região que normalmente havia uma representatividade muito grande desse partido. Nós temos só o Valtinho Boranelli em Tejupá, né? E daí é importante pontuar que em alguns municípios não há muito a figura presente do partido, né, Jerônimo? Em alguns municípios ainda impera muito a figura da pessoa, especialmente para a Câmara, mas também nos cargos para o Executivo. A gente percebe ainda que nos municípios as pessoas se apegam muitas vezes mais no nome do que na legenda que a pessoa está. Mas o que o PSD cresceu no estado de São Paulo, uma enormidade. É um partido que, como eu falei anteriormente, né, tem o Gilberto Kassab, que articula muito bem, né, e tem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem figuras como o governador Ratinho Júnior e vários deputados da Assembleia Legislativa aqui do Paraná. Então, tem figuras conhecidas, pessoas que migraram de alguns outros partidos, pessoas que quiseram fugir dessa polarização direita e esquerda e foram se abrigar, por exemplo, no PSD. Teve gente que saiu do PSDB, muitos, né? Para quem não se recorda, o Gilberto Kassab, ele era do antigo Democratas, que já foi PFL, e daí ele fundou o PSD, né? Então teve gente que depois saiu do PSD, foi para o Republicanos, teve gente que fez o caminho inverso, saiu do Republicanos, foi para o PSD. Muita gente critica, né, a atuação do PSD, dizendo que ele não sabe se é direita ou se é esquerda. Então, só para o pessoal ter uma noção, Jerônimo, a gente foi buscar junto ao pessoal que respondeu uma pesquisa do jornal Valor, qual que é o desenho dos partidos, né? Então, nós temos 29 partidos políticos no Brasil, o PT se declara de esquerda, né? O MDB de centro, o PSD de centro, o PDT se declara de centro-esquerda, enquanto que o PCdoB é de esquerda, o PSB se declara de centro-esquerda e o PSDB se declara de centro, apesar de ter também perdido figuras importantes que migraram para outros partidos. Partidos como o Agir, o Mobilização Nacional, nem responderam se são de direita, de esquerda ou de centro. Já o Cidadania e o Partido Verde responderam ser de centro-esquerda, o PP respondeu ser de centro-direita, enquanto que o PSTU respondeu ser de esquerda. O Democracia Cristã diz que tem uma visão independente, assim como o Podemos. O Republicanos diz ser de direita, o PSOL de esquerda e o PL se declara ser de direita, enquanto que o Partido Novo também se declara de direita, o Rede Sustentabilidade de centro-esquerda, o PMB, que é o partido da Cristina Graemel, ela é totalmente de direita, mas o PMB não respondeu se é de direita ou de esquerda. O Unidade Popular se declara de esquerda, União Brasil e o PRD se declaram de centro-direita. Isso é algo que os próprios partidos responderam, né? O Solidariedade também não respondeu se é de direita ou de esquerda. O PCO, que a gente sabe que atua muito mais nas causas de esquerda, mas também não respondeu, assim como o PRTB, que é o partido hoje de Pablo Marçal, que não respondeu se é de direita ou esquerda, e o próprio Partido Comunista Brasileiro, que também não respondeu, mas a gente sabe mais ou menos a linhagem que esses partidos seguem, né? Mas no estado de São Paulo, Jerônimo, o PSD com 99,77% das urnas apuradas no estado está fazendo 207 prefeituras. Então é um número muito expressivo, dá um terço, né? São 645 municípios no estado, dá quase um terço, quase 33% das prefeituras vão ficar com o PSD no estado de São Paulo. O PL fazendo 106 prefeituras, o Republicanos 88, o MDB, antigo PMDB, com 70 prefeituras e o PP com 49. A União Brasil também cresce, né, bastante, chega a 35 prefeituras, o Podemos 31 prefeituras, o PSDB, como você falou, fazendo pouquíssimas prefeituras aí na região, já teve Piraju, Tejupá, Timburi, Manduri, vários municípios ao mesmo tempo com a gestão do PSDB agora, com 23 municípios apenas elegendo prefeitos do PSDB no estado de São Paulo, o PSB fazendo 11 prefeituras, o Cidadania 5, o Solidariedade 4, um deles aí na região, o jornalista Cristiano Amorim na cidade de Timburi, o PDT com 4 prefeituras, o PT apenas 4 prefeituras, mais na região central do estado, talvez a prefeitura mais conhecida, a da cidade de Matão, o Novo com 3 prefeituras, o Avante com
com 2, o PRD com 2 e também aí o Mobilizar com apenas uma prefeitura daquilo que já foi apurado. O desenho, né, dos prefeitos eleitos, não saiu ainda o mapa com relação às câmaras municipais, mas o desenho dos prefeitos eleitos mostra um crescimento expressivo do PSD no estado de São Paulo. Jerônimo. Você vê que a sociedade se manifestando porque houve uma alteração significativa de um partido que o PSD, que é novo, né? Não tinha tido nem tempo para poder fazer um trabalho de maior consistência num estado como o estado de São Paulo, extremamente politizado, o estado mais rico do Brasil, e o PSDB com a sua representatividade. O MDB, quantas prefeituras você citou? Não sei, se citou, se me perdoa que eu perdi. Chico, eu citei, são 70 prefeituras do MDB. 70 prefeituras. Mas o PSD tem praticamente 3 vezes mais, né, do que o MDB, que também é um partido tradicionalíssimo no estado de São Paulo, que costumava fazer muitas prefeituras e hoje ainda tem um desempenho melhor do que o PSDB. Acredito que a sociedade está se mobilizando no sentido de dar um sinal, né, àqueles que têm a responsabilidade à frente desses partidos, principalmente dos tradicionais partidos. Eles têm história no estado de São Paulo, né? E encontramos agora com 20 e poucas prefeituras o PSDB. É coisa realmente que chama atenção, um fenômeno de se estranhar, e agora os olhares então voltam, né, para o PSD, para as propostas deste partido. É um partido que, então, deve ser estudado, deve ser olhado, acompanhado nas suas propostas, porque demonstrou oferecer, ou pelo menos nos planos de trabalho de seus candidatos, algo que a sociedade recebeu de bom tom e que aposta nesses políticos que estão sob a égide da cartilha, do estatuto do PSD, com a articulação do Kassab do estado de São Paulo. Aliás, durante a campanha, muito se ouviu de comentário de que Kassab é um exímio articulista e conseguiu colocar, então, no estado de São Paulo essa expressiva representatividade de 207 prefeituras. E no Brasil, viu, Jerônimo? Porque com mais de 99% de urnas apuradas no Brasil, quem está assumindo mais prefeituras no país, e não vai ser ultrapassado, porque nós não temos tantos municípios assim com capacidade no segundo turno, mas o PSD está com 887 prefeituras garantidas para o próximo mandato, contra 856 do MDB. O MDB é um partido muito antigo, muito histórico, que sempre teve números expressivos, mas que agora parece deixar esse cenário um pouco reluzir mais sobre o PSD. A gente percebe que o trabalho do Kassab não foi só em São Paulo, não. Foi uma articulação a nível nacional e que deu muito certo, que deu muito resultado para o PSD, que está conquistando prefeituras em praticamente todo o país. Teve poucas prefeituras no Mato Grosso, mas conquistou muitas prefeituras em Amazonas, também no Pará. No Nordeste, acabou no Maranhão encontrando algumas dificuldades. Em Tocantins, me parece que não conquistou nenhuma prefeitura e também não conquistou em Goiás. Mas nos demais estados, assim, são 887 dos mais de 5.600 municípios, é um número bastante expressivo. O MDB, 856 prefeituras e o PP, 752 prefeituras. Aquela briga antiga que a gente tinha entre PSDB e PT,
Agora, eles são partidos, podemos dizer, quase que figurantes, pelo menos nas eleições municipais. O PSDB com 273 prefeituras conquistadas, a maior parte delas no Mato Grosso do Sul, e o PT com 250 prefeituras conquistadas, maior parte delas na região Nordeste, no Amazonas, e curioso que muitas prefeituras do Rio Grande do Sul, boa parte delas ou PSDB ou PT, fugindo um pouco do cenário aqui da região Sul e também da região Sudeste, onde o PSD dominou assim quase que totalmente. Se você pegar o mapa do Brasil e ver o que o PSD fez no Paraná, em São Paulo e em Minas Gerais, foi algo realmente impressionante. E destaca-se ainda, né, nesse cenário, o PL, que teve uma votação muito expressiva nas últimas eleições para a composição da Câmara e também do Senado, fazendo 522 prefeituras, mas ficando atrás do União Brasil, por exemplo, que fez 589 prefeituras, o Republicanos com 437 prefeituras e o PSB 310, todos esses à frente do PSDB e também do PT. O PDT com 150 prefeituras, o Avante 136, 126 prefeituras para o Podemos, o PRD 76, o Solidariedade com 61 prefeituras, o Cidadania com 33, o Mobilizar com 20, PCdoB com 19, o Novo com 18 prefeituras, o PV com 14, o Rede com 4, Agir com 3, o PMB com 2, o Democracia Cristã com 2 e o PRTB com uma prefeitura conquistada no nosso país. Portanto, esse é o desenho aí dos partidos políticos nessas eleições municipais. Jerônimo? Enquanto você, por favor, acessa os números de Porto Alegre, eu gostaria também de ouvir o que você pensa, a sua análise a respeito dos reflexos que poderão certamente estar constituídos nas próximas eleições, aquelas para presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais, a favor do PSD. Você fez uma observação de um reflexo positivo do PL quando essa escalada do crescimento do PL começou a partir das prefeituras conquistadas. O PL deixou bastante claro nesta eleição que fazia o mesmo trabalho, o mesmo esforço para a manutenção e, quiçás, o crescimento desse posicionamento do PL, mas deu PSD como campeão nesse quesito. A sua análise está se desenhando aí também um crescimento na Câmara Alta, por exemplo, na Câmara de Deputados Federais, também com reflexo nas câmaras de deputados pelos estados do Brasil para as próximas eleições, ou isso não necessariamente é uma verdade? Porque nós conversamos pela manhã que vários ocupantes de mandatos da Câmara Alta e também da Câmara dos Deputados se licenciaram, né, dos seus trabalhos e partiram para as suas cidades base para fazer o trabalho de apoio nesta eleição municipal. E como nós também falamos várias vezes hoje aqui, não só nós, mas também outros que participaram conosco aqui, dando boletins de alguma ou outra cidade, falaram da importância, dado que a vida acontece nas cidades. Esse crescimento do PSD vai repetir o fenômeno do PL para a próxima eleição, no que diz respeito à conquista de mais cadeiras do que hoje ocupa? Na verdade, é algo ainda que é uma incógnita, né? Porque esse crescimento do PSD se deve muito, talvez, pelo fato de que as pessoas
se cansaram desse extremismo que aconteceu nas últimas eleições com o PL, principalmente com o PT, né? Lembrando que o PT cresceu o número de prefeituras em relação às eleições passadas, eram 182 em 2020 e passa agora quase 240, e o PL, que queria mais de 1.500 prefeitos, ficou muito aquém. O objetivo do partido era 1.500 prefeituras, porém conseguiu fazer 500. Por outro lado, né, o PL teve um desempenho muito forte nas capitais, conquistou 2 vitórias importantes em Maceió, Alagoas e Rio Branco, no Acre, e foi para o segundo turno em outras 9 cidades. Considerando todas as cidades com mais de 200 mil eleitores, aquelas que podem ter segundo turno, o PL muito forte. Elegeu 10 prefeitos e colocou outros 23 no segundo turno. Em comparação com o PT, só teve 2 prefeitos em cidades com mais de 200 mil eleitores, Contagem e Juiz de Fora, Minas Gerais. O resultado ainda é melhor do que os 344 prefeitos que o PL elegeu nas eleições de 2020, porém os resultados ainda não são definitivos, já que 50 cidades ainda terão segundo turno. Só que perdeu muito espaço para o PSD, né, que se tornou o maior partido do país. Inclusive o PSD, esse crescimento não é só no número de prefeituras, né? O PSD, ele ultrapassou o MDB também em número de filiações. Então é um crescimento que não é por acaso, né? O partido, ele se organizou, ele trabalhou nos bastidores, e a gente falou dessa articulação do Gilberto Kassab desde quando ele era deputado, ainda também passou pelo PFL, pelo Democratas, fazia aquela dobradinha com o Rodrigo Garcia. Esteve trabalhando em governos tanto de esquerda como também de direita ministro das Comunicações. Exatamente. E o MDB foi quem perdeu espaço para o PSD, né? Lembrando que mesmo assim o MDB cresceu, pois tinha eleito 793 prefeitos, conseguiu fazer 811 neste ano. O PSD, mesmo tendo bastante prefeituras e assumindo esse posto de maior partido do país, caiu o número de prefeituras. Eram 1.040 prefeituras que tinha o PSD, houve uma diminuição, né? Lembrando então que o PSD também alavancou o domínio dos anos aí. E o que eles fizeram, né, Jerônimo? Eles trabalharam tanto nos bastidores, e você falou bem, né, que é a questão de fazer a pessoa mudar de partido. Kassab é secretário do governo Tarcísio de Freitas, por exemplo, do Republicanos, né? No estado de São Paulo, o partido conseguiu, como a gente falou aí, chegar a quase 33%, né? Quase 1/3 dos municípios, né? O Republicanos também foi outro destaque nas eleições municipais. Agora, a campanha próxima para deputado, para senador, para governador, para presidente, já começa agora, e todo mundo vai olhar o PSD com bons olhos, principalmente